Imagine que alguém decidisse criar um Deus, não vindo do céu, nem dos livros sagrados, mas sim de uma velha tela de televisão e de uma personagem fictícia famosa por sua atuação impecável e por um senso de humor que nunca morre. Na pequena cidade de Quahog, nos Estados Unidos, entre ruas comuns e casas familiares, surgiu uma ideia inesperada: criar uma nova igreja, uma forma de culto que não se inspira em nenhum texto religioso tradicional, mas sim em uma antiga série de TV chamada Happy Days. Essa igreja não é apenas uma piada, nem apenas um episódio cômico. É a Igreja de Holy Phones, uma entidade religiosa fictícia representada por uma personagem cuja intenção inicial era ser motivo de sátira, mas acabou se tornando um símbolo de espiritualidade e um instrumento de crítica à cultura religiosa e social. Por trás do riso e da ironia, porém, escondem-se perguntas filosóficas e debates teológicos. O que realmente significa religião? O que torna algo ou alguém sagrado? E como a cultura popular pode se transformar em crença? Isto não é apenas a história de um episódio de animação. É uma experiência intelectual, uma sátira consciente e uma crítica social expressiva, através da qual os criadores do episódio procuraram levantar questões sobre a fé, o poder e a capacidade humana de criar o sagrado em uma era dominada pelo entretenimento e pelas mídias digitais. Fiquem conosco até o final e não se esqueçam de apoiar o vídeo com um like e inscrever-se no canal para receber todas as novidades. A história começa na casa da família Griffin, onde aparece Francis Griffin, pai de Peter, que deseja batizar seu neto Stewie de maneira tradicional católica. Mas, como acontece às vezes na vida real ou na imaginação dos desenhos animados, as circunstâncias arruinam os rituais mais simples. A água que Francis usou para o batismo estava contaminada e causou a doença de Stewie, obrigando a família a isolá-lo em um ambiente estéril. Este evento simples, cômico em sua essência, abriu a porta para uma pergunta maior: qual é a doutrina que se adequa a esta família? E qual fé poderia unir seus membros? No meio desta crise, Peter Griffin, conhecido por seu humor exagerado e por suas atitudes irreverentes, decidiu criar uma nova religião. Mas essa religião não foi derivada de um livro divino ou de um texto sagrado. Ela foi inspirada em seu personagem favorito da televisão, The Fonz, o jovem, elegante e sempre capaz de resolver problemas, com um único sorriso e um breve comentário: Sit on it. Com essa decisão, nasceu a primeira Igreja Unida dos Fonz. A igreja não existia na Terra no sentido tradicional. Não foram construídos templos, nem foram anunciados rituais diários ou sazonais. Era, antes, uma ideia legal. Uma entidade virtual registrada oficialmente como organização religiosa nos Estados Unidos, mas carregando o espírito de humor e ironia, com um toque de crítica social dirigido a todas as práticas religiosas tradicionais. O objetivo era simples, mas profundo: criar um espaço para reflexão e pensamento, onde as pessoas pudessem questionar, rir e reconsiderar suas próprias crenças. Os roteiros dos episódios tornaram-se como livros sagrados, e expressões familiares como Sit on it e Let us Hay transformaram-se em rituais simbólicos, combinando humor e análise crítica da sociedade e da religião. Peter não estava sozinho nesta ideia. Ele era acompanhado por personagens como Francis, Stewie e, às vezes, amigos da família, que ajudaram a transformar a situação cômica em uma experiência simbólica, criando um projeto virtual que explorava a relação entre cultura popular e religião, entre ironia e seriedade. E aqui surge a pergunta mais profunda: como uma personagem de desenho animado se transformou em um símbolo religioso satírico em uma sociedade contemporânea? A resposta reside na flexibilidade do ambiente legal americano. As leis nos Estados Unidos, sob a proteção da liberdade religiosa garantida pela Constituição, permitem registrar grupos e igrejas com relativa facilidade, sem a necessidade de comprovar uma doutrina consolidada
ou um longo histórico de prática. Este arcabouço legal permitiu o surgimento de dezenas de casos bizarros ao longo das décadas, como a Igreja do Monstro de Espaguete Voador, também conhecida como pastafarianismo, fundada por estudantes em 2005 como um protesto satírico contra o ensino do design inteligente nas escolas, transformando o macarrão em Deus e o avental de cozinha em vestimenta ritual, celebrando sua missa oficial com um prato de espaguete. De forma semelhante, a Church of the Subgenius, surgida nos anos 80 como uma mistura de sátira e arte avant-garde, elevou um personagem fictício chamado Bob ao status de profeta, usando humor negro para criticar a cultura de consumo. A existência de tais exemplos demonstra que a fundação da Igreja dos Fonts não foi apenas uma piada passageira, mas uma extensão de uma longa tradição americana de usar a lei como ferramenta de experimentação, sátira e reavaliação de valores consolidados. Permanece a pergunta mais importante: por que The Fonz foi escolhido especificamente? Esta personagem da série Happy Days não era apenas um personagem cômico. Ele se transformou em um ícone da cultura americana, associado à autoconfiança, carisma e à capacidade de resolver crises com leveza e simplicidade. Em uma época em que os jovens buscavam um símbolo que equilibrasse rebeldia e positividade, The Fonz representava o Salvador simples, que não precisava de superpoderes nem de textos sagrados, apenas de um sorriso e um comentário curto que dissolvia a tensão. Essa dimensão tornou-o o mais próximo de um profeta satírico na imaginação popular. Portanto, sua escolha refletia uma ideia mais profunda. Símbolos culturais derivados das telas de televisão são capazes de substituir os símbolos religiosos tradicionais no imaginário de algumas comunidades modernas. Quando olhamos para esta religião, percebemos que ela não é apenas uma entidade cômica, mas uma experiência intelectual que levanta perguntas profundas sobre a natureza da fé e da própria religião. No coração da filosofia desta igreja, a personagem The Fonz da série Happy Days não é adorada porque seja sobrenatural ou milagrosa, mas porque representa um símbolo de força, coragem e capacidade de influenciar a vida dos outros de maneira positiva. A crença fundamental da igreja baseia-se na fusão de elementos da religião católica com elementos da cultura popular, de modo que os roteiros televisivos se transformam em livros sagrados. E o comportamento ético da personagem The Fonz torna-se a base de conduta dentro da comunidade virtual da igreja. Aqui, os rituais não se referem ao perdão ou à vida eterna, mas à simbologia e à reverência. O respeito pela natureza simbólica da personagem equivale ao respeito que os fiéis têm pelos símbolos religiosos tradicionais. Do ponto de vista humorístico simbólico, a igreja enfatiza os seguintes pontos: santidade simbólica. A personagem The Fonz é santificada não por ser um deus, mas por ser um exemplo a ser seguido, um guia ético e social, que combina coragem, espírito brincalhão e capacidade de resolver problemas. Crítica irônica às crenças tradicionais. Ao transformar uma personagem televisiva no centro de uma doutrina, a igreja questiona o que torna algo ou alguém sagrado. A santidade vem de um poder divino ou de um efeito simbólico e social? Reinterpretação dos rituais. Os rituais da igreja não são diários ou sazonais, mas simbólicos, baseados nos roteiros dos episódios e em expressões retiradas da série. Cada palavra possui um duplo significado: humor e crítica social. A igreja também incentiva seus seguidores a pensar criticamente e entender que os símbolos não são reais em seu sentido tradicional, mas possuem poder de reflexão sobre práticas religiosas e sociais. Dessa forma, surge uma comparação filosófica mais profunda. Nas religiões tradicionais, encontramos símbolos sagrados, como profetas e santos, vistos como intermediários entre o ser humano e o divino, fonte de revelação e milagres. No caso da Igreja dos Fonz, o símbolo é apenas uma personagem televisiva, sem revelação nem milagres, mas recebe santidade simbólica
simplesmente porque o grupo decidiu considerá-lo assim. Aqui surge a questão central. A santidade é uma característica objetiva associada ao poder divino ou é apenas um ato social coletivo, no qual as pessoas concordam em atribuir significado especial a uma pessoa ou a algo? Esta pergunta nos leva diretamente à teoria do sociólogo francês Émile Durkheim sobre o sagrado e o profano. Durkheim afirmou que o sagrado não é necessariamente aquilo que está ligado a Deus ou ao mundo sobrenatural, mas sim aquilo que a sociedade determina como distinto, digno de respeito e separado das práticas cotidianas comuns. Neste sentido, a santificação da personagem de Fons dentro desta igreja satírica está totalmente alinhada com a teoria de Durkheim. A sociedade, mesmo que seja uma comunidade virtual pequena ou um grupo satírico, é quem cria o sagrado e lhe dá significado. No coração desta filosofia, surge uma pergunta ainda maior. Se a religião pode ser inspirada por uma personagem fictícia, qualquer coisa pode tornar-se sagrada simplesmente por ser considerada um símbolo de valores e significado? E a fé, em sua essência, é um ato individual que nasce da convicção interior ou é uma prática coletiva que requer o consenso da sociedade para adquirir seu poder? A resposta oferecida pela Igreja não é direta, mas depende da reflexão pessoal. É um convite aos espectadores e à comunidade para questionar a religião, o poder e o sagrado na era da cultura popular. Nos primeiros anos após a fundação, o objetivo não era formar grandes multidões ou impor rituais diários rigorosos, mas criar um espaço simbólico e experimental no qual os membros pudessem interagir com a cultura popular e a religião de maneira ao mesmo tempo humorística e crítica. As atividades principais da igreja assumiram formas variadas, mas todas combinavam educação, reflexão e humor inteligente. A maioria dos encontros da igreja ocorria online, onde os membros se reuniam em salas virtuais para discutir os roteiros dos episódios, as expressões de The Fonz e sua importância simbólica. As discussões combinavam análise do comportamento ético da personagem e a exploração das lições sociais incorporadas na série. Os membros chamavam uns aos outros de Shiny Ones, em referência às roupas de couro de The Fonz e ao toque de alegria que ele acrescentava a cada situação. Além disso, os organizadores da igreja promoviam workshops que combinavam filosofia, crítica social e estudos de mídia, nos quais os participantes discutiam como personagens simbólicos podem influenciar o comportamento de indivíduos e da sociedade. Havia também oficinas de treinamento destinadas a fortalecer a capacidade de pensamento crítico, compreender a relação entre símbolos populares e o sagrado e explorar como a cultura contemporânea pode gerar novas crenças ou críticas às tradições. Diante da ausência de locais físicos, a igreja dependia de fóruns digitais e redes sociais, onde os membros podiam fazer perguntas, compartilhar ideias ou até mesmo oferecer orações simbólicas à personagem The Fonz. Essa forma de atividades tornou a igreja um modelo inovador de integração entre cultura digital e simbolismo religioso, sem a necessidade de uma organização hierárquica rígida ou restrições tradicionais. Apesar do caráter humorístico da igreja, o objetivo de cada atividade ou ritual era o autoexame e a crítica social. O uso de expressões e personagens televisivos como símbolos religiosos não era apenas uma piada, mas um meio de destacar questões profundas sobre o significado da religião, o poder simbólico e o papel da cultura popular na formação de crenças modernas. Dessa maneira, esta religião satírica se transformou em uma experiência social completa, combinando humor e educação. A igreja não buscava controlar os seguidores nem impor uma doutrina, mas criar um espaço para questionamento consciente, onde a cultura popular se tornasse uma ferramenta para reflexão crítica sobre religião e sociedade. Apesar do caráter humorístico e simbólico com que a The Church of the Holy Fonz foi concebida,
Seu caminho não foi fácil nem desprovido de obstáculos. Desde a sua fundação, a Igreja provocou ondas de polêmica, tanto dentro quanto fora da comunidade religiosa. Alguns viam-na apenas como uma longa piada ou uma tentativa de imitar a religião de maneira ridícula. A aceitação pelo público em geral não foi simples, pois a santificação simbólica de uma personagem televisiva gerou descontentamento entre os tradicionalistas, que a consideravam uma violação das normas religiosas e sociais, e um desafio às condutas aceitas na prática espiritual tradicional. As críticas não se limitaram à opinião pública. Elas também alcançaram círculos religiosos e intelectuais. Alguns viam a Igreja como uma tentativa de secularizar a religião ou transformá-la em uma forma simplificada, que combina humor e crítica, enquanto outros consideravam que transformar uma personagem fictícia no centro de uma doutrina, mesmo simbolicamente, ameaçava a essência da prática religiosa tradicional e levantava questões sobre o próprio significado da santidade. Por outro lado, a Igreja enfrentou desafios internos que não eram menos significativos. Nem todos os membros concordavam sobre a interpretação dos símbolos ou sobre a melhor forma de realizar os rituais simbólicos. Alguns pediam que a Igreja se tornasse um espaço educativo mais sério, focado na crítica social e filosófica, enquanto outros preferiam manter o espírito de humor e sátira, considerando-o a essência da experiência. Essas diferenças geraram longas discussões sobre os objetivos da Igreja, o significado da santidade simbólica e se deveria expandir a participação para incluir mais interessados, além da pequena comunidade digital que se formou em torno dela. A mídia também representou um desafio adicional. Jornais e sites descobriram a Igreja rapidamente, geralmente focando mais no aspecto humorístico do fenômeno do que no aspecto crítico e filosófico. Isso obrigou os líderes da Igreja a esclarecer sua filosofia e explicar seus objetivos ao público, enquanto tentavam preservar o espírito de sátira inteligente que definia sua identidade. Apesar de todos esses conflitos, a Igreja não recuou nem alterou a essência de sua filosofia. Pelo contrário, ela trabalhou para fortalecer sua mensagem crítica e intelectual, organizando workshops virtuais e incentivando discussões entre os membros sobre a relação entre religião e cultura popular, refletindo sobre o significado dos símbolos e sua influência no comportamento humano. A mensagem era clara. A Igreja não é uma adoração verdadeira, mas um espaço para pensamento crítico, sátira inteligente e reflexão simbólica, onde a cultura popular pode se tornar uma ferramenta para compreender religião e sociedade na era moderna. Conclusão: entre a sátira e a seriedade, entre o humor e a filosofia, a The Church of the Holy Phones permanece um exemplo de como a cultura popular pode levantar grandes questões sobre religião e o sagrado. Acreditava-se que as crenças nem sempre estão confinadas aos textos sagrados antigos. Elas podem surgir de qualquer lugar, até mesmo de uma tela de televisão. A Igreja não buscava controlar os seguidores nem impor rituais rígidos, mas oferecia um espaço para reflexão livre, onde o indivíduo podia contemplar os símbolos e compreender a si mesmo e sua comunidade de maneira diferente. A mensagem final da Igreja é clara: o sagrado pode ser um símbolo, a fé pode ser uma experiência, e o humor, às vezes, é um meio para uma compreensão mais profunda do que torna o ser humano verdadeiramente humano. E assim, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não percam a oportunidade de acompanhar todas as novidades se inscrevendo no canal e ativando o sino para receber tudo que é novo.